Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 76 do Catecismo em 100 aulas. Nós estamos na página 674 do Catecismo e falando sobre a oração da Igreja. No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar, diz o Catecismo. O Espírito que ensina a Igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração. O Catecismo nos ensina que a primeira comunidade de Jerusalém se mostrava perseverante em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Ou seja, a sequência é típica da oração da Igreja, que era fundada na fé apostólica e autenticada pela caridade, e alimentada pela Eucaristia. Essas orações são, sobretudo, as que os fiéis ouvem e leem nas Escrituras, as atualizando, principalmente através da oração dos Salmos, a partir da sua realização em Cristo. O Espírito Santo, diz o Catecismo, que assim lembra Cristo, a sua igreja orante, também a conduz à verdade plena e suscita formulações novas que exprimirão o insondável mistério de Cristo, atuando na vida, nos sacramentos e na missão da igreja. Então a igreja nos apresenta as formas, as manifestações de oração do povo de Deus. Por exemplo, a bênção. A bênção exprime o movimento de fundo da oração. É o encontro de Deus e do homem. Nela, na bênção, o dom de Deus e a acolhida do homem se chamam e se unem. A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode bendizer aquele que é a fonte de toda a bênção. Duas formas fundamentais, diz o Catecismo, exprimem esse movimento da bênção. Algumas vezes ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai. Nós o bendizemos por ele nos ter abençoado. Outras vezes, ela implora a graça do Espírito Santo, que por Cristo desce de junto do Pai, quando é ele que nos abençoa. Também a adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. A adoração é uma forma de oração que exalta a grandeza do Senhor, que nos fez, e a onipotência do Salvador, que nos liberta do mal. A adoração do Deus três vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e nos dá garantia a nossas súplicas. A oração de súplica tem muitos matizes no Novo Testamento. Significa pedir, implorar, suplicar com insistência, invocar, clamar, gritar e mesmo lutar na oração. A sua forma mais habitual, por ser a mais espontânea, é o pedido. É pela oração de súplica que exprimimos a consciência da nossa relação com Deus como criaturas. Nós não somos nem nossa origem, nem senhores das adversidades, nem do nosso fim último. Mas, além disso, sendo pecadores, sabemos como cristãos que nos afastamos do nosso Pai. A oração de súplica já é uma volta para Ele. Além disso, o pedido de perdão é o primeiro movimento da oração de súplica. Meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. O pedido de perdão é a condição prévia de uma oração justa e pura. A humildade confiante nos põe na luz da comunhão com o Pai e o seu Filho, Jesus Cristo, e uns com os outros. Qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, diz Jesus. O pedido de perdão é a condição prévia da liturgia eucarística, assim como da oração pessoal. Também a oração de intercessão. Interceder é pedir em favor de outro.
Desde Abraão, a intercessão é própria de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa daquela de Cristo. É a expressão da comunhão dos santos. Na intercessão, aquele que ora não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros, e até reze por aqueles que lhe fazem o mal. A oração de ação de graças, Eucaristia é ação de graças. A Eucaristia manifesta e se torna mais aquilo que ela é. Ação de graças. Com efeito, na obra da salvação, Cristo liberta a criação do pecado e da morte, para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai, para a sua glória. A ação de graças dos membros de Cristo participa da ação de graças de Jesus, que é a cabeça da igreja. E por fim, o Catecismo nos apresenta a oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. O louvor canta a Deus, canta-o pelo que ele mesmo é. Lhe dá glória por aquilo que ele é, mais do que por aquilo que ele faz. O louvor nos faz participar da bem-aventurança dos corações puros, que amam na fé antes de verem a Deus na glória. O louvor integra as outras formas de oração e as leva àquele que é a sua fonte e o seu término. Diz São Paulo: existe um só Deus, o Pai, do qual vêm todos os seres e para o qual nós existimos.